boa noite. Seja muito bem-vinda. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade. Essa é a última live de aquecimento, que é só aquecimento dos motores, para o nosso curso gratuito que vai começar segunda-feira. Nessa live de hoje eu vou te mostrar qual é o segredo para você conseguir eliminar a barriga. E o curso gratuito que começa na segunda-feira é onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você conquistar o teu emagrecimento de forma saudável e definitiva, de quantos quilos você quiser, sem precisar cortar tudo o que você gosta na alimentação. Seja massa, seja doce, seja salgado, você vai aprender qual é o caminho que você tem que seguir para emagrecer sem neura, sem sofrimento, sem neuroses. O assunto de hoje é sobre a barriga, então fica comigo que você vai aprender muita coisa interessante aí sobre eliminar a barriga. Mas primeiro eu quero dar uns recados importantes. Eu quero só aproveitar para te falar em que momento a gente está e quais são os próximos passos aí para você que está participando desse evento. A primeira coisa é você se certificar que você está no grupo de WhatsApp para você receber os avisos de aula e que você está inscrita nesse curso gratuito para você não perder nadinha. Então eu já vou pedir para a minha equipe colocar aqui nos comentários do YouTube o link para fazer a inscrição. No Instagram eu não consigo colocar esses comentários com o link no comentário, porque o Instagram não vai link no comentário, mas no Instagram você consegue encontrar o link da inscrição ali no meu perfil, no perfil da minha página do Instagram, tá? Não precisa fazer agora, pode assistir a aula para não perder nada de importante, mas deixa guardadinho aí para você fazer essa inscrição depois e se certificar que você está num grupo de WhatsApp e que você não vai sair de lá. Esses grupos, comunidades do WhatsApp, eles são fechados. É só para eu te enviar os links. Por que eu não deixo essas comunidades abertas para interagir? Porque eu não quero que fique enchendo o teu celular de coisa, de foto, de bom dia, de um monte de coisa que não interessa para você. O que eu quero é que você receba as minhas mensagens, porque você entrou nesse grupo para receber os links da aula gratuita. Então eu não vou deixar ali interferência, principalmente em comunidades de WhatsApp, que tem muita gente que não tem muito traquejo para usar ali e fica mandando qualquer coisa. Ai, doutora, mas eu não quero fazer. Mulher, pelo amor de Deus, se você não tem força de vontade, nem coragem de fazer um negócio que é gratuito para melhorar o teu aprendizado, a tua interação durante um curso gratuito, você está disposta a fazer o quê para emagrecer, então? Não, né? Pelo amor de Deus. O resultado que a gente tem depende de pequenas ações que a gente está disposta a fazer. O negócio é gratuito, não dá trabalho, você pode fechar depois do evento que você está reclamando? Não, né? Já começa tudo errado o teu processo de emagrecimento quando você reclama das coisas pequenas. Muito bem. Vamos falar de barriga? Comenta aí quem tem problema com barriga, quem já sabe a sua circunferência abdominal, quem não sabe ainda, se precisa aprender como é que mede para saber se tem um nível de cintura que é perigosa para o corpo. Quero ver aí como é que vocês estão. E aproveitando que quando eu entrei, um monte de gente manda coraçãozinho, que eu acho maravilhoso, um monte de tchauzinho, que eu acho maravilhoso, mas a gente tem um símbolo aqui de que quem emagrece está no verde. Então, comenta e vai colocando aí coisa verde, para a gente fazer uma onda verde, para o nosso corpo já ir saindo do modo vermelho, que é o modo que trava, que é o modo que não deixa você perder barriga, muito pelo contrário, te dá barriga, que é o modo que não deixa você emagrecer, para a gente fazer uma onda verde aqui, para a gente já entrar no clima do metabolismo verde, tá? Então, barriga, um monte de gente tem, interessante, porque então a gente está no lugar certo, você está no lugar certo, para entender mais como é que funciona esse depósito de barriga, tá? E já fala para mim se sabe como medir, qual é o nível perigoso da barriga, qual é a meta que você tem que ter de circunferência abdominal. 92, 100, 130, 105, tá? Que foi?
Ah, tá, vamos mandar verde, tá? Então, a gente tem aqui, só lembrando, porque verde e vermelho é uma comparação para você entender, para ficar mais fácil de você entender como é que funciona o nosso metabolismo. O nosso metabolismo é como se fosse uma grande máquina que tem dois botões que eu posso apertar, um verde e um vermelho. O vermelho engorda, dá barriga, dá cansaço, dá inflamação, dá doença. E o verde emagrece e dá saúde. Então, se hoje você tá barriguda, com sobrepeso, tem doença associada, tem cansaço, falta de ânimo, baixa de desejo sexual, autoestima lá embaixo por conta dessas coisas, você tá com o vermelho ativado. E a única forma que você tem de emagrecer é ativando o botão verde no teu metabolismo. Por isso que a gente vai fazendo uma onda verde aqui para todo mundo ficar no verde. Certo? Muito bem. Circunferência abdominal que você tem que desejar. Então, fita métrica é uma coisa que obrigatoriamente você tem que ter aí na tua casa. Se você está num processo de controle de peso, né, de emagrecimento ou de perda de barriga, e até para você ter um controle de saúde. A fita métrica não serve só para costura, não, porque a gente usa a fita métrica normalmente ali quem costura, mas a fita métrica é um marcador de saúde da gente aí, tá? Então, você vai pegar a fita métrica, vai passar na tua cintura, na altura de 2 dedos acima do teu umbigo. Ó, meu umbigo tá aqui, a minha calça é um pouco mais alta, mas meu umbigo tá aqui, para dentro da calça. 2 dedinhos deitados acima do teu umbigo, porque conceitualmente o que é a cintura, gente? É a região mais fina que tem sobre entre o nosso último ossinho da costela, que você pega aqui, ó, costela, esse osso da anca aqui, tá? Então, é o ponto mais estreito que tem entre esse osso e esse osso aqui. Isso seria a cintura. Porém, o que acontece? Uma boa parte de nós perde essa referência quando está acima do peso ou quando está com muito depósito de gordura abdominal. E começa a ficar muito redonda aqui. E aí, você olhando no espelho já não consegue identificar essa curvinha aqui que faz a cintura no corpo da mulher, principalmente. Porque homem não tem esse padrão de distribuição de gordura que a mulher tem, que é coxa, quadril um pouco mais largo, a parte da cintura é mais desenhada, né? Tem essa entrada na cintura, para depois vir a parte da mama. Homem é geralmente retinho, né? Quadril, quase o mesmo tamanho da cintura. Na mulher, a cintura é essa região mais fina, onde tem a maior entrada da curva, porém, muitas de nós, quando está muito acima do peso ou está barriguda, não tem mais essa referência. Então, para ter a referência de medida ideal, você precisa, tá? 2 dedinhos acima do teu umbigo e vai medir. Ok, mediu, beleza. Qual é a meta ideal, estrelinha, 100% perfeita? Abaixo de 80 na mulher. Independente da idade, independente do biotipo, independente da altura. O que muda é se é homem ou mulher, tá? Esse padrão é para homem, ou para mulher ou para homem. Vou falar o da mulher aqui, que é o público para quem eu mais falo. 80 é o ideal. Entre 80 e 88, tá intermediário, não é o perfeito, mas é muito melhor do que acima de 88. Então, se você está acima de 88, a primeira meta que você tem que buscar é ficar abaixo de 88. E se já está abaixo de 88, a próxima meta que você tem que buscar é ficar abaixo de 80. E se já está abaixo de 80, a tua meta vai ser não passar de 80. Tudo bem? Ok? Essa é a medida de circunferência abdominal ideal na mulher. Quer cuidar do marido, quer cuidar do filho, do pai, do sogro e quer saber a medida do homem? É 94, a menor medida para o homem, ideal, abaixo de 94. E a segunda medida é 102, tá? Então, é a mesma coisa que eu expliquei para você. Homem, se tiver acima de 102, a primeira meta é 102, abaixo de 102. Tá abaixo de 102, a próxima meta é 94. Resumo, mulher, 80, 88, homem, 94, 102. Até aí, tudo bem? Identificamos, tá? Quais são os perigos de ter um aumento de depósito de gordura abdominal? Fora a estética, isso aqui é 1 quilo de gordura. Imagina você ter engordado 1 quilo,
na barriga. Ó, vou colocar aqui, colocou aqui, ó, já ficou barriguda. Parte disso, né, vai ficar um pouco para dentro, um pouco espalhado, mas ó, você já ficou barriguda, porque essa região do nosso corpo é curtinha. Então, 1 quilo que você engorda na barriga é muita coisa. Olha o volume de 1 quilo de gordura. Eu vou pegar uma caneta, que eu gosto sempre de comparar com a caneta. Essa daqui, ela é muito escura. Vou pegar uma mais clara para ficar mais fácil. Ó, uma caneta, tamanho de gordura. Em pé, deitado, como é muita coisa. Para você ter uma noção, comparado com músculo, ó a diferença de volume. Isso aqui é 1 quilo de músculo e isso aqui é 1 quilo de gordura. É muito volume. Qual é o grande problema da gordura na região da barriga? Que não é só estética. E eu concordo com você que do ponto de vista estético é chato também, né? Qual é a mulher que não quer ter uma barriga lisinha, uma barriga chapada, se sentir acinturada, ficar se sentindo bem, bonita, gostosa, desejável, poder ir na praia, colocar ou um biquíni ou um maiô, depende do teu gosto. Por exemplo, eu adoro maiô, acho super elegante, me sinto mais à vontade de estar de maiô do que de biquíni necessariamente, mas me sinto bem, porque mesmo no maiô, que a gente põe ali às vezes com vergonha da barriguinha, se ela estiver pulando, não tem muito para onde correr, mostra de tudo quanto é jeito, né? Fica ali as dobrinhas ou o barrigão caindo aqui, mesmo que seja no maiô. A gente tem uma sensação de mais conforto, porque tá ali escondido, mas se tiver com muito volume, não disfarça o tamanho, só não fico tão exposta. Então, a parte estética, não vamos ser hipócritas. É bom também, a gente quer. Mas a pior coisa do depósito da gordura nessa região da barriga é a questão de saúde. Essa barriga grande, com volume, e aí outro ponto na mulher que a gente tem que ter atenção é a relação da cintura para o quadril. Se você se olhar, eu vou até me afastar aqui para você poder ver um pouco melhor. Você se olhou no espelho, tá? Depois eu explico a conta, que tem uma conta certa. Você olhou no espelho, você está olhando no espelho, a tua cintura tá mais ou menos do tamanho do teu quadril. Na mulher, isso também já é problemático. Por mais que você não esteja com uma circunferência abdominal tão alta, mas se a relação do tamanho do teu quadril para a tua cintura for mais ou menos a mesma medida, isso também não é bom. É um medidor também de aumento de chance de risco cardiológico, porque esse depósito de gordura na região do abdômen, essa alteração do formato do corpo da mulher está relacionado com um aumento de risco de infarto, AVC, que é o derrame do cérebro, trombose, tanto de perna como doenças embólicas, como embolia pulmonar, embolia mesentérica. O que é embolia mesentérica? É como se fosse um infarto, só que é do intestino. Não é tão falado, não sei exatamente porquê, mas não é tão infrequente assim, mas é extremamente grave quando o intestino infarta. E quando você tem esse depósito de gordura abdominal, você tem um risco aumentado. Toda vez que eu falo risco aumentado, eu não estou dizendo que obrigatoriamente você vai ter aquilo. Porque eu sei que sempre pula alguém dizendo, mas eu conheço alguém que era magrinho e infartou. Mas eu vi alguém que viveu até 90 anos e era gordo e nunca teve infarto. É porque, gente, o caso de uma pessoa não é exemplo e não é referência para ninguém. Para eu poder ver se isso é uma tendência, se piora, se aumenta o risco, eu tenho que fazer estudo em mais pessoas e quanto mais pessoas eu estudar, eu vou ver o padrão de risco, o que mais acontece para aquela pessoa. Por exemplo, hoje é inegável, eu tenho certeza que você não tem dúvida nenhuma que fumar cigarro aumenta a chance de câncer de pulmão, certo? Você tem alguma dúvida disso? Por quê? Você não tem, porque foi altamente falado, altamente comprovado, várias campanhas públicas de saúde. No cigarro hoje, quando você compra o cigarro, ele vem a foto lá de alguém doente por conta do cigarro, vem um aviso dizendo que é prejudicial à saúde, ainda tem a foto de alguém doente lá para você bater
o olho e dizer, nossa, isso pode acontecer comigo se eu continuar fumando. Então foi feita uma super campanha mundial dos perigos do cigarro. A gente está em passos curtos ainda em relação à obesidade, mas eu faço parte desse time que vem alertar para vocês quais são os perigos e quais são os riscos que você se coloca quando você permanece num estado de sobrepeso, de obesidade e de barriga, que a gente chama de obesidade central. Acima de 88 centímetros na mulher é considerado obesidade central, tá? Por mais que você não tenha sobrepeso no teu corpo como um todo, e essa relação da cintura para o quadril também é muito importante. E aí tem que fazer uma continha. Você mede o quadril, aqui na altura em que o quadril é mais largo, nessa parte mais alta aqui do teu bumbum, você vai passar a fita métrica aqui e vai passar a fita métrica na cintura. E vai dividir a cintura pelo quadril. Essa conta na mulher tem que dar abaixo de 0,8. Se der acima de 0,8, já começa a ter um risco associado. Então, essa conta, se desse, por exemplo, 100 de cintura com 100 de quadril, daria 1. 100 dividido por 100 é 1. É arriscado. Tem que ficar abaixo de 0,8, tá? É essa a relação. Até aí, eu estou mostrando para você conseguir reconhecer e identificar se você está numa zona de perigo, tá? Não só pela questão estética, mas também pela questão de saúde. Se eu olhar para mim pela questão estética, eu quero ter a barriga mais chapada ainda do que eu tenho. Quero perder mais gordura. Mas do ponto de vista de saúde, eu estou numa circunferência muito confortável. 74, 75, no máximo é 75, tá? Então, na minha média ali. Então, eu estou muito bem, estou muito segura. Não deixo jamais passar de 76. 76 é quando eu estou numas férias, que eu estou bem, bem, bem relaxada. Mas, fora isso... Tá. Fora isso, eu não... Me desconcentrou, desculpa. Deixa eu tomar uma água aqui, porque mexeu aqui no meu computador. Tirou meu computador da minha frente, eu me senti sem perna aqui. Então, você tem que controlar ali, pôr teus limites, tá? Isso, uma relação boa seria 80 de cintura para 100 de quadril. Esse é o limite. Não que precisa ter exatamente esse número, mas seria uma relação muito boa. Mas se você tiver, sei lá, 85 de cintura, 100 e pouco de quadril, também tá certo. Tem que manter sempre essa relação de que a cintura tem que ser 80% do tamanho do quadril. Essa é a ideia, tá? Ok? Quando eu dividir uma pela outra, tem que dar 0,8. Até aí tudo bem, gente? Vocês entenderam? Conseguiu se localizar se você está numa zona de risco de saúde? Quais são as metas que você tem que ter de buscar de circunferência, da relação da circunferência para o quadril e tudo mais? Ótimo, acredito que sim, tá? E isso não interfere, é um marcador diferente do que só o peso. Cintura é uma das coisas que você tem que resolver e peso é outra coisa que você tem que resolver. Às vezes na conta você não tá com sobrepeso, mas tá com aumento, tá? De circunferência abdominal, aí precisa resolver também, tá? E qual é o principal segredo do emagrecimento na região da cintura? Tem muita gente, e talvez vocês já tenham passado por isso, de emagrecer, de fazer um processo de emagrecimento, ter eliminado uma quantidade X qualquer de peso, mas não diminuiu a cintura. Ou pior, sentiu que ficou mais estufada e mais barriguda ainda. Para quem isso já aconteceu ou já viu acontecer com alguém? A pessoa até emagreceu, mas continuou barrigudinha. Tem muita gente que até comenta para mim e fala: nossa, doutora, eu até emagreci, mas continuei barriguda. O que eu faço? Esse é um grande sinal de que foi um processo de emagrecimento errado. Um processo de emagrecimento que causou estresse para o corpo, tá? Então, por quê?
Porque o principal fator que estimula depósito de gordura na região abdominal é estresse, é aumento de um hormônio que chama cortisol. Quem nunca ouviu falar de cortisol aí, que eu preciso explicar o que é cortisol? Que eu já falei várias vezes essa semana, eu falo bastante desse hormônio, mas talvez tenha gente que não conhece o cortisol. Então, só me fala para ver se eu preciso explicar isso. Se eu não precisar, eu já vou falando quais são as consequências do cortisol, sem explicar o que é cortisol. Opa, 1.300 pessoas ao vivo numa sexta-feira à noite é demais, né? Tô ganhando do happy hour. Tem gente pedindo para eu explicar. Beleza. Cortisol é um hormônio no nosso corpo que ele é liberado em situações de estresse, tá? Ele é liberado normalmente no nosso dia a dia. Ele tem um ciclo normal de liberação, porque o cortisol, o lado positivo dele, porque todo hormônio que tem no nosso corpo, gente, ele tem uma função específica, tá? Só que quando ele ou tá baixo ou tá alto demais, ele pode fazer função errada. Sabe a história do que tudo que é extremo não dá certo? Isso funciona para o nosso corpo e para o nosso metabolismo. O cortisol, ele é um hormônio bom. Ele é um hormônio que regula a nossa vigília. O que é vigília? Sono com estar acordado. Então, o cortisol, durante o dia, principalmente no início da manhã, naturalmente ele fica mais elevado, que é para você sair da cama, para você ter energia, para você querer levantar, tá? Ele vai mobilizar energia do corpo que está lá em reserva, mandar para a célula para você ficar atento, acordado. E aí o cortisol, naturalmente, ele baixa no final do dia e ele está bem mais baixo ali no período da noite, principalmente no início do sono. Ele aumenta um pouquinho durante a madrugada, para não deixar você acordar por falta de açúcar no sangue, porque o cortisol ajuda a mobilizar açúcar que está em reserva no teu corpo e jogar para dentro do sangue. Como a gente, quando está dormindo, não está comendo e está consumindo energia, porque o cérebro está funcionando, o coração está funcionando, o fígado está funcionando, o rim está filtrando, né? Tanto que a gente acorda no meio da noite, uma vez ou lá no início da manhã para fazer xixi. Então, você sabe, acordou de manhã, se não acordou no meio da noite, de manhã acorda com vontade de fazer xixi. Significa que teu rim está funcionando. Então, o nosso corpo ele vai gastando energia. E o cortisol, uma das funções dele é mobilizar energia que está em reserva e jogar de volta para o sangue, para que o sangue entregue ali para os órgãos e continue funcionando normalmente. Então, se eu tenho cortisol baixo, muito baixo, isso é prejudicial. Eu começo a ter hipoglicemia, eu começo a ter falta de energia, eu começo a ter sintomas parecidos com de depressão, falta de ânimo, quando o cortisol está muito baixo. É muito mais raro o cortisol estar baixo, tá? O que acontece? Ele também é liberado em situação de estresse, porque todo o nosso corpo, ele lê o estresse como ter que preparar o corpo para fugir ou para lutar. Por quê? Porque primitivamente o estresse para os homens que vieram, mulheres que vieram ali milhares de anos antes da gente que está vivendo agora, depois do ano 2020 e alguma coisa, o estresse estava relacionado com perigo, estava relacionado com um bicho, estava relacionado com invadir a casa, estava relacionado com muito tempo sem acesso à alimentação, com exposição ao sol, com exposição ao frio, estava relacionado com perigos ali na natureza. E o cortisol, ele aumenta toda vez que você tem algum fator estressante que você vai precisar ou confrontar ou fugir e se proteger, tá? Só que as situações de estresse hoje do nosso mundo moderno, eles estão relacionados a não dormir bem, a excesso de telas. O que é telas? Tela do celular, tela da televisão, tela do computador. A gente é viciado
em ficar mexendo no celular, ficar assistindo televisão. Tem muita luz o tempo inteiro, diferente lá até das nossas avós ali, que não tinha tanto acesso à luz e a tecnologias como a gente tem hoje. E quando escurecia à noite, na luz, né, perda da luz natural ali, já ia todo mundo se aconchegar e já ia dormir. E a gente não, nesse mundo moderno, a gente estica muito o ficar acordado. A gente tem muitos estresses pequenos, com raiva no dia a dia, um confronto, uma briga, uma frustração. E toda essa sinalização de estresse para o corpo faz o corpo produzir mais cortisol. E o cortisol, ele estimula depósito de gordura na região abdominal. E por que você fala que um processo de emagrecimento errado também aumenta cortisol? Porque restrição, lembra que eu falei que esse aumento de cortisol é uma programação do nosso metabolismo que vem lá de trás? E um dos maiores estresses que os nossos antepassados passavam era não ter acesso à comida. Então, passou fome, passou restrição, aumenta cortisol. Longos períodos de jejum feitos consistentemente aumenta cortisol. Doutora, jejum intermitente aumenta cortisol? Aumenta cortisol. Não tem problema de você aumentar passageiramente esse cortisol, mas não pode ficar hiperestimulando. Então, jejum intermitente sozinho não vai emagrecer a longo prazo. É uma boa estratégia para ser usada, mas tem que ser estrategicamente associada com outras estratégias alimentares, porque o jejum intermitente sozinho, ele não emagrece a longo prazo, porque ele favorece aumento de cortisol, que a longo prazo vai estimular barriga e aumento do peso de volta. Cortar a comida, comer pouco, também faz o mesmo efeito. Fazer uma restrição prolongada de algum tipo de nutriente, por exemplo, a famosa low carb, prolongado, também não dá efeito, faz efeito contrário, tá? Então, nenhuma dessas estratégias ou dietas isoladas, elas conseguem fazer você emagrecer. Então, doutora, você é contra jejum intermitente, contra low carb, contra a cetogênica? Não, muito pelo contrário. Só que você tem que saber usar no momento certo do teu metabolismo e, inclusive, saber quando não usar. Porque se você está num momento que não permite fazer esse tipo de restrição, você usar, ao invés de melhorar o teu metabolismo, ele vai danificar mais ainda e vai te dar mais barriga. Então, sabe aquela história que para bom entendedor meia palavra basta? Se eu estou dizendo para você que estresse, jejum, dieta restritiva, excesso de tecnologias e tela, alteração do sono, aumenta cortisol e cortisol da barriga, então qual é um dos segredos para você perder barriga? É fazer tudo ao contrário disso. É não fazer restrição por tempo prolongado, é não ficar com excesso de tela, é dormir melhor, é gerenciar a ansiedade e o estresse, tá? Eu vi aqui alguém perguntando se sedentarismo aumenta cortisol. Aumenta cortisol também, porque o sedentarismo, ele vai fazer aumento de tecidos de gordura porque você está sedentária. Aumento de inflamação. A inflamação faz o cortisol aumentar. O cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório, por incrível que pareça. Tanto é anti-inflamatório que existe a medicação chamada corticoide. Você já ouviu falar do corticoide? Quem é que toma corticoide? Toma para o quê? Para que você conhece o uso de corticoide? Porque tem muita gente que fala, nossa, o corticoide me incha, o corticoide me engorda, tá? Enquanto eu tomo banho, vai falando aí, tem um delayzinho, né? Vai participando, gente.
Eu tô ao vivo porque eu quero que vocês participem. 1.400 pessoas ao vivo aqui tem que responder e tem que interagir. Bora, povo do Instagram. Vocês estão mortos aí? Estão fingindo que estão assistindo? Estão fazendo outra coisa? Interage, gente. Alergia, inflamação, dor de coluna, asma. Então, pronto. Tudo isso, dor, está relacionada à inflamação. Põe água para mim, por favor. Dor está relacionada à inflamação. Asma é um processo inflamatório. Alergia é um processo inflamatório. Então, o corticoide, ele é um anti-inflamatório. E o corticoide, é similar. Então, corticoide é de similar a cortisol, que é o nosso hormônio natural anti-inflamatório do corpo. Por isso, ele é positivo. Na dosagem correta, na liberação correta natural do nosso corpo. Corticoide é um remédio positivo, quando você usa ali para sanar aquela situação pontual. Precisou usar sempre, precisou usar demais o corticoide, quem já usou sabe, começa a dar inchaço, aumenta a fome, diminui a resistência da pele fica mais fraca, cai o cabelo. Então, o excesso de cortisol, que é o hormônio que inspirou o corticoide medicamento, ele aumenta açúcar no sangue, ele aumenta inchaço, ele aumenta depósito de gordura na barriga, ele aumenta a chance de você ter pré-diabetes, de você ter diabetes, de aumentar a pressão no sangue, tá? Mas, doutora, se ele é anti-inflamatório, eu não estou entendendo. Por que ele aumenta a inflamação? Na verdade, ele é um sinalizador que está acontecendo inflamação no teu corpo. Porque, presta atenção, se naturalmente o teu corpo começa a produzir um hormônio anti-inflamatório, até quando não é inflamação, que é a situação de estresse, o teu corpo está entendendo que está tendo processo inflamatório ali, porque tem cortisol. Se o cortisol, ele é um hormônio também para combater a inflamação, e ele está sendo hiperproduzido para o teu corpo já entra no que eu chamo estado de defesa, que é o botão vermelho, para te proteger. E uma das grandes proteções que ele faz é errado. É errado, é igual quando a gente toma uma decisão errada com uma boa intenção. Isso já aconteceu com você, de cometer um erro, mas você não queria cometer aquele erro propositalmente? Certo? E aí você errou. Vou tomar água aqui, minha garganta tá bem... Tô na 5 aulas ao vivo de mais de 1h30. Até aí, estão acompanhando? Efeito colateral do botão de sobrevivência. Depósito de gordura abdominal, que é uma tentativa de fazer reserva de energia. Mas é uma decisão errada que teu corpo toma. Por quê? Porque na tentativa de te proteger, ele te prejudica. Porque a gordura depositada no abdômen é a gordura mais inflamatória que tem no nosso corpo. Libera inflamação adoidada. E aí só prejudica mais o teu metabolismo. Então, eu vou voltar para tudo que eu estou explicando, que nem são meias palavras. Quem nunca ouviu uma explicação sobre barriga, como eu estou fazendo e falando para você aqui? Quem nunca viu? Se você não entender como é que essa barriga vai parar no meu corpo, você vai continuar acreditando que a solução para perder barriga é uma solução mágica. É só tomar um chá, é só fazer um procedimento de estética, é só fazer uma lipoaspiração, que é a pior coisa que você pode fazer se você não está magra. É fazer lipoaspiração. Porque você está tirando a gordura de fora, deixando gordura dentro, que é uma gordura
que não mexe em cirurgia plástica, e na hora que você volta a engordar, porque você vai engordar. Se você foi para o caminho da cirurgia plástica sem fazer o processo de emagrecimento, é porque você já não está disposta a emagrecer. Você já não está disposta a comer direito, você não está disposta a mudar hábito. Você foi lá e pagou por uma solução mágica sem mudar a tua base. É uma chance muito grande que você engorde mais depois da cirurgia. Engordou depois da cirurgia, você não tem mais nem tecido de gordura fora para dividir o ganho de gordura na barriga. Então vai tudo para a gordura visceral e aumenta mais o teu risco cardiológico se você faz cirurgia plástica sem ter passado por um processo de emagrecimento. Então, se eu estou falando aqui há muitos minutos que o cortisol é o principal culpado por depósito na região, e eu estou falando que o que faz aumentar cortisol, gente, vamos colocar a cabeça para funcionar, porque eu não estou aqui para dar o peixe assado para vocês. Dar o peixe assado nunca vai te ensinar a conquistar o teu próprio alimento. Sempre vai ser alguém te dando peixe. Se essa pessoa some, morre, não gosta mais de você, desaparece do planeta Terra, você vai passar fome? Então, por isso você tem que aprender a pescar. O que eu estou te explicando aqui é para você aprender sobre o teu metabolismo. Não é ficar buscando solução mágica. Nenhum processo no nosso corpo de saúde se resolve de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, a gente tem que trabalhar nesse metabolismo aí. Então, você tem que fazer coisas que vão diminuir o teu cortisol. Eu vou repetir, porque é importante. Se eu estou falando que o aumento do cortisol, uma das coisas é sedentarismo, qual é a solução para isso? Se movimentar. Não posso fazer atividade física porque tenho não sei o que inflamado, blá, 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 mas você pode ficar mais ativa. Tem como fazer exercício sentada, como fazer exercício deitada, tem como fazer exercício do chão. Quanto mais você se movimentar, mais você vai liberar endorfina, serotonina. Vai estimular a produção de testosterona, que é um hormônio que bloqueia o efeito do cortisol. Então, é positivo a movimentação dentro dos teus limites. Ah, doutor, eu posso correr. Gosto de correr. Ajuda? Obviamente. Doutor, eu não consigo nem levantar do sofá. Então, pelo amor de Deus, pega 2 kg de arroz. Levanta o quilo de arroz. Puxa uma cordinha, um elástico. Balança a perna para um lado, para o outro. O que não dá para fazer é ficar o dia inteiro jogada no sofá ou na cama sem movimentar nada. Se eu estou falando que sono ruim piora cortisol, tem que buscar alternativas para melhorar o sono. Restrição errada, aumenta cortisol, dieta restritiva, tentativa de emagrecimento errado, aumenta cortisol, você vai buscar uma forma de emagrecimento certo, que não aumenta cortisol. Minhas alunas do programa mentorado, invariavelmente, todas que emagrecem e todas que eu trago para vocês verem aqui com os próprios olhos, ouvir da boca delas falando, elas emagreceram e perderam barriga. Emagreceram perdendo barriga. Não emagreceram e ficaram barrigudas. Muito pelo contrário. Muitas delas até se surpreendem o quanto que a barriga diminuiu com o processo de emagrecimento certo, correto. Outra coisa que acontece num processo de emagrecimento errado é o estresse e a frustração e a raiva de estar passando por aquela dieta. Fala pra mim, quando você precisa fazer dieta, contar caloria, pesar prato, pega um papel, vai lá. Vou dizer como é que acontece. Você vai lá no nutricionista, no endócrino, no médico. Aí ele pega um papel lá de dentro da gaveta, que tem outros 400 iguais, que ele já imprimiu, para nem perder tempo de imprimir ali no paciente, já está impresso. Ele te dá esse papel. Aí você pega esse papel. Tenho a fórmula do meu emagrecimento aqui. Aí você enfia debaixo do sovaco, né? E vai embora toda feliz. Agora eu vou emagrecer.
Aí você tá empolgada. Você pega aquela lista, vai no mercado, não tem tudo daquela lista. Aí você vai na loja de produto natural, pega mais um tanto daquela lista. Depois você vai no sacolão, vai na feira, cola lá na geladeira, feliz da vida, é a solução porque eu ganhei o papel que diz o que eu tenho que comer. Aí o papel começa, 50 gramas daquilo. Aí você fala, meu Deus, não comprei balanço. Tem que ir lá no comércio comprar balanço. Comprou. Aí você fala, 50 gramas, é cru ou é cozido? 50 gramas de bife, é antes de eu fritar, antes de eu grelhar, antes de eu assar ou depois que eu grelho? Mas aí você decide também, né? Ah, vou fazer depois que eu... né? Depois que eu cozinho, eu vou pesar. Aí o primeiro dia, o terceiro dia, tá ótimo. Semana que vem precisa fazer mercado de novo. Aí você tem que ir um no outro, no outro, no outro, no outro. Aí você já começa a ficar louca com aquele papel ali. Ou ele fica criando teia na geladeira, ou então, ó, você não aguenta mais ver esse papel e você joga ele lá para longe. Você não quer mais ver aquilo na tua frente. Porque começa a ficar extremamente estressante. Quem já passou por isso aí? Tem que pesar, tem que contar caloria. Aí você fala, meu Deus, eu vou pra rua hoje, como é que eu vou fazer a minha dieta? Eu vou comer na casa de alguém. Eu vou comer num restaurante. Eu tenho um casamento. Né? Nem vou no casamento, porque não tem nada lá do que eu posso comer. Você começa a ficar estressada. Você já acorda sem felicidade. Porque você já sabe que aquele dia vai te dar trabalho desde a hora que você tem que tomar o café até a hora que você vai dormir. Você pode estar firme, pode estar focada, mas depois de alguns dias você nem aguenta olhar para aquela comida no prato mais. Você fala, meu, não aguento mais. Não aguento mais comer isso todo dia. E aí você tá fazendo, mas você tá xingando. Você tá fazendo, mas você tá se estressando. Você tá fazendo e não tá vendo o resultado. Você fala, não é possível. Meu metabolismo não presta. Mas não é, é o estresse. Tá aumentando o cortisol e tá bloqueando o teu processo de emagrecimento. Para quem nunca fez, maravilhoso. Levanta a mão pro céu, ajoelha aí, ó, joelhinho no chão e fala amém. Que eu encontrei a doutora Cláudia antes de cair nessa cilada. E agora eu já vou começar o meu processo de emagrecimento do jeito certo. Então, se sinta uma privilegiada se você nunca fez uma dieta desse jeito. Porque você vai ter a oportunidade de começar a fazer pelo jeito certo. E o teu caminho vai ser muito mais fácil. Quem já fez desse jeito, tem mais dificuldade? Tem, porque ferrou mais o metabolismo. Não é para chorar, não é para gritar. É também para ajoelhar, também agradecer e dizer que bom que agora eu não vou fazer mais errado. Agora eu estou começando a identificar o que eu posso mudar. E essa ansiedade que toma conta, essa frustração aumenta mais cortisol, que não vai deixar você emagrecer e vai fazer você ficar mais barriguda. Então, eu usei muito tempo para falar do cortisol, porque esse é o principal ponto que você tem que entender para diminuir a circunferência abdominal. Outro ponto auxiliar que aumenta a barriga, a percepção de estômago alto, de barriga estufada e contribui para o depósito de gordura visceral é um intestino que não funciona bem. Então, se o teu intestino ele é solto ou ele é preso, ele está contribuindo para você ficar barriguda, tá? Ah, doutora, mas eu faço tudo direito, meu intestino não funciona. Não faz. Não faz. Você pensa que faz, mas não faz. Talvez você faça muita coisa errada. Eu não tô duvidando da tua palavra, de forma nenhuma. Eu acredito que você faz muita coisa certa. Até porque a gente tem um viés. O que é viés? A gente usa muito isso na ciência. Eu que sou pesquisadora, recentemente publiquei 3 trabalhos científicos no Congresso Médico de Nutrologia, que é o maior congresso de nutrologia da América Latina, sobre os resultados do programa Saudável Sem Neura, resultados positivos. Muito bom o resultado. O que acontece? Viés. A gente é um olhar enviesado, é um olhar viciado. A gente tem um viés que a gente chama viés de confirmação.
Então, toda vez que eu tô errada, que eu tô com um problema, e alguém fala, ó, você tem que fazer 10 coisas para melhorar ou resolver esse problema. Se você faz uma, você fala, tá vendo? Eu já faço isso aí. Eu faço tudo. Não importa se as outras 9 você faz errado. Mas você fala, uma certa, você fala, tá vendo? Faço certo e não entendo por que que dá errado, eu me esforço tanto. Eu me esforço tanto. O ser humano é desse jeito. Quem já ficou grávida? Vou falar do viés de confirmação. Quando você ficou grávida, não parece que todas as grávidas do planeta começaram a aflorar do teu lado? Você enxerga grávida na fila do banco, você enxerga grávida no ônibus, você enxerga grávida atravessando a rua, você enxerga grávida no outro quarteirão, de dentro do ônibus, de dentro do carro. Até tua família resolveu ficar grávida junto, as primas, a irmã, não é? Você começa a enxergar grávida em tudo que é lugar. É o tal do viés de confirmação que a gente tem. Quer comprar um carro? Ah, eu quero um Corsa. Você começa a ver Corsa em tudo quanto é lugar. Quer comprar uma moto daquele modelo que você quer, parece que todo mundo resolveu comprar daquele modelo. Isso é uma coisa que o nosso cérebro tem. Então, deixa eu te falar. Se o teu resultado não tá do jeito que você queria, você pode estar fazendo um monte de coisa certa. Mas você está deixando de fazer ou está fazendo coisas erradas que estão sobrepondo as coisas que você está fazendo certo. E está fazendo você, no final, ficar com o resultado errado. Não existe, mulher, fazer tudo certo e tá errado. Não existe. Então, no intestino é a mesma coisa. Você pode estar comendo fibra, mas não está funcionando, então tem alguma outra coisa que você não está fazendo. Ou você está fazendo que está prejudicando o intestino. São várias coisas que a gente tem que fazer para o intestino. Tem alimentação, tem que identificar quais são os alimentos que a gente é sensível, que muitas vezes são alimentos saudáveis, mas para o nosso corpo ele causa inflamação e sensibilidade intestinal. E essa inflamação e sensibilidade intestinal, infelizmente, vou te dar uma notícia ruim, você está sentada, piora. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais enjoado o nosso intestino vai ficando. Mais exigente. Ele começa a rejeitar coisas que a gente comeu a vida inteira. Aí o que a gente faz? Senta e chora? Não, não adianta chorar. Só vai ficar mais inflamada, mais barriguda, mais frustrada, com menos saúde. Tem que identificar e dizer, ó, isso aqui não serve mais para minha vida. Nossa, mas eu gosto. Então você vai colocar na balança. Você gosta, mas te dá gordura. Você gosta, mas te dá inflamação. Você gosta, mas te faz mal. O que é mais importante para você? Comer aquilo em que você vai sentir o gosto e o prazer por 10, 5, 15 minutos? Ou ficar gorda? Ou ficar inflamada? Ou ficar com a tua saúde em risco? Aí você põe na balança. A decisão é tua. Eu não trabalho com proibições. Eu trabalho com sugestões. Eu trabalho com orientações. Eu trabalho com direcionamento. A decisão sempre vai ser tua. Por quê? Porque não funciona proibir. Já proibiu o teu filho de fazer alguma coisa? O que ele faz? Vai lá e faz. Faz até pra te provocar. Se eu te proíbo, pode ser um negócio que você nem gosta tanto, mas você começa. Meu Deus, só penso nisso. Da hora que eu acordo até a hora que vai dormir. Arroz, por exemplo, é uma coisa pra mim que não faz diferença. Eu como vários dias sem arroz. Mas se eu decidir tirar o arroz, eu quero comer arroz no café da manhã. Eu começo a pensar em arroz, sonhar com arroz. É o nosso cérebro. Ele odeia proibição, ele odeia rejeição, ele odeia se sentir limitado. O maior valor que a gente tem na nossa vida é a liberdade. E o teu cérebro odeia ser privado da liberdade. E isso não tem a ver com foco. Não tem a ver com foco. Quanto mais permissão você tem, mais você fica disposto a fazer. A gente tentar ter foco na restrição é um terror.
É horrível. E quando vai passando a idade, mais intolerante a gente fica com tudo. Eu tenho certeza, você, mulher, que é mais experiente, 50, 60, 70, você não tolera mais coisa. Na tua vida pessoal que você tolerava lá quando você era jovem. Você não quer mais alguém com conversinha pro teu lado. Você não quer alguém enchendo o teu saco dentro da tua casa. Você fala, não vem aqui, não quero. Você já viu que as nossas avós são mais bocuda do que era? Mãe vai ficando mais velha, vai ficando mais bocuda, vai ficando mais chata. Porque a gente vai ficando mais intolerante para tudo. E acontece para a comida. Tem coisas que a gente não tolera mais. Então, o intestino tem a ver com alimento intolerante, tem a ver com quantidade de água, tem a ver com fibra, tem a ver com proporção de proteína, carboidrato. Tudo isso interfere no funcionamento intestinal. Mobilidade interfere no funcionamento intestinal. Sono interfere no funcionamento intestinal. Estresse interfere no funcionamento intestinal. E quando o teu intestino não funciona bem, vou falar de novo, não é só preso. É tanto preso quanto solto. Esse é um sinal de inflamação no teu corpo. E essa inflamação crônica vai estimular depósito de gordura visceral. Está muito próximo o intestino da gordura que cobre as vísceras. E essa inflamação, ela cai muito rapidamente ali no tecido de gordura. Inflamação gera inflamação que gera gordura. Gordura alimenta a gordura. Então, é um processo que se autoalimenta. Então, por isso que a gente tem que atacar de várias formas, tá? De várias formas para conquistar essa perda de circunferência na região da barriga. Então, doutora, tudo que você falou não é simples, não é simples. Por isso que é muito difícil você fazer sozinha. Porque imagina se você consegue entender sozinha todos esses mecanismos que eu estou falando para você, tudo influencia, é muita coisa que influencia. Então você precisa ter direcionamento, você precisa ter alguém te acompanhando, você precisa ter alguém te dizendo, você tem que fazer isso, aquilo, isso aqui, ó, você evita. Eu falo em evitar, eu não falo em proibição, já expliquei os motivos. O nosso cérebro não funciona com proibição, proibição aumenta estresse. Basta você andar na rua e ver uma placa de proibido estacionar, você já fica estressado. Por que é proibido estacionar aqui? Olha só, a largura dessa rua aqui. Eu podia estacionar aqui. Por que é proibido? Por que é proibido? Você vai no shopping, tem um monte de vaga lá que é proibido você estacionar, porque uma vaga é de velhinho, outra vaga é de idoso não, outra vaga é de deficiente, a outra vaga é de grávida, e você fala, mas eu podia estacionar aqui. A gente detesta a proibição até quando a proibição faz sentido. Até quando a proibição é para nos proteger, mas a gente não trabalha bem com proibição. A gente só trabalha bem quando a gente consegue entender as consequências daquela ação. Não basta só vir com uma faixa de proibido. Quando você entende as consequências, você faz uma conexão imediata na tua cabeça. Por que eu não vou fazer isso? Me diz, hoje você não mata um outro ser humano. Mesmo quando de vez em quando dá vontade de sentar a mão e dar um estabefe. Por que você não mata uma outra pessoa? É porque é proibido? Porque eu tô falando sério, vocês acham que todas essas comparações que eu falo não tem nada a ver com emagrecimento, mas tem tudo a ver. Porque o emagrecimento está mais aqui, no nosso comportamento, nas nossas decisões e no nosso pensamento. Todos os nossos valores, as nossas crenças, os nossos direcionamentos, eu não consigo ser diferente. Eu não consigo ser diferente nos demais papéis que eu exerço na minha vida. Eu tenho uma coerência nas minhas ações, todas. Sejam elas comigo ou sejam elas com os outros. Eu vou mantendo coerência. E eu tenho certeza que você não vai lá e não mata outra pessoa, não é porque é proibido. É porque você sabe que é errado. Você sabe que você não pode tirar a vida de outro ser humano. Você sabe que isso vai ter uma consequência na família do outro, que vai ter uma consequência na tua vida, na tua liberdade. Você tem várias coisas na tua cabeça.
Não é porque é proibido. Não é isso. É porque você sabe várias consequências que vai acontecer num ato desse, que é abominável. Então não adianta só proibir. Automaticamente as conexões das consequências, elas têm que estar na tua cabeça. Por isso que eu falo muito da consequência. Porque se você não souber qual é a consequência de você ter barriga em excesso no teu corpo, você vai continuar a barriga ali. E a barriga tá te matando. Você não tem capacidade, graças a Deus que não tem, de fazer isso com a vida de outro ser humano, mas você está fazendo em doses pequenas, mas constantes, todo dia no teu corpo, se você permite inflamação, você permite gordura abdominal e você permite excesso de peso. É comprovado que pessoas que têm sobrepeso e obesidade vivem menos e com menor qualidade de vida, com um nível maior de sofrimento do que pessoas que gerenciam o peso numa faixa de normalidade. Então, quando você permite o excesso de peso, de gordura abdominal dentro do teu corpo, você está cometendo envelhecimento precoce, morte celular de todos os tecidos do teu corpo, cerebral. Pessoas que têm o que a gente chama estilo de vida inflamatório, inadequado, tem mais demência. Demência é uma doença que atrofia, diminui o tamanho do cérebro, ele fica menorzinho. E aí você perde memória, você perde autonomia, você perde a capacidade de saber quem são os outros na tua vida, quem é você. Você não consegue nem comer sozinha, porque você perde a capacidade de saber fazer um alimento, você perde a capacidade de se alimentar sozinha, você depende dos outros o tempo inteiro. E tudo é consequência ou é acelerador de um processo inflamatório no teu corpo. Então eu estou falando muito das consequências para você saber qual é a conexão quando você permite isso. E toda vez que você acha que você está certa e o mundo está errado, e você está tendo o resultado errado, pior é para você. Quando você não busca a solução, quando você não busca mudar e fazer diferente do que você está fazendo hoje. E tudo isso começa até pelo comprometimento de você estar assistindo a aula, de você fazer, de você prestar atenção, de você ter paciência, de você ter respeito com o tempo. Eu sei que todas nós temos uma expectativa muito grande para já saber qual é a solução, mas a solução sempre vai ser superficial se eu não tiver essa base. Sem essa base, tudo desmorona. Por que você nunca conseguiu emagrecer? Por que você pega o papel? Eu não estou dizendo que o profissional é ruim, que ele passou uma dieta ruim para você. Não passou, só que você olha aquele papel, você não sabe por que aquilo está ali. Não faz sentido para você, é chato. Não adapta ao teu estilo de vida. Você não aprendeu as bases. E aí é muito difícil de manter a longo prazo. É muito difícil. Tem muita gente que fala, eu quero, eu preciso de ajuda. Eu estou em pé aqui te dando ajuda. Tudo isso que eu estou falando, eu estou te dando ferramentas para você mudar e para você fazer o que é certo. E a principal ferramenta que eu tenho para te dar nessa jornada que a gente está indo e caminhando junto é o curso gratuito semana que vem. Tenha paciência. Cada informação está lá por um motivo. Cada aula está lá por um motivo. O teu trabalho é prestar atenção e ficar com essa tua bundinha que vai ficar linda, maravilhosa e gostosa daqui a alguns meses, sentada, prestando atenção. Então, o teu trabalho é muito menor do que o meu nesse momento. O teu trabalho é sentar e prestar atenção. Sentar e prestar atenção. E não deixar a ansiedade te vencer. Toda vez que você pula etapa, fica ansiosa, prejudica mais o teu metabolismo. E eu estou explicando por A mais B. Que prejudica. Que não adianta
Eu sempre falo, se é para pegar cardápio, se é para pagar dieta, põe no Google. Dieta para emagrecer. Eu tenho certeza que você vai encontrar mais de 1 milhão de cardápios ali. Vai te emagrecer? Não, você vai encontrar, mas ele não vai te emagrecer. Porque você não sabe se é o certo para você. Você cai numa dieta que é impossível você achar. Se você cair numa dieta errada para o teu momento metabólico, vai mais travar o teu metabolismo do que destravar. Vai te deixar com mais barriga do que você está agora. Então, papel de dieta, você encontra aos montes. Lista de alimento, você encontra aos montes. Eu não tô aqui para te dar listinha simples e rápida, tá? Quem tem alguma dificuldade de acessar a plataforma aí de alguma coisa minha que comprou e não está conseguindo acessar, manda mensagem no direct. Hoje é sexta-feira à noite. Eu vou falar um negócio para vocês. Você não quer ser escravizado no teu trabalho e você não quer trabalhar 24 horas por dia, eu tenho certeza absoluta. Então, o que você quer para você, você não queira para os outros. Então, aqui na minha empresa, o trabalho é de segunda a sexta, horário comercial, exceto quando a gente está em evento agora, que eu tenho equipe comigo para me ajudar a dar essa aula aqui. Mas o horário comercial de suporte de atendimento é de segunda a sexta. Então, manda mensagem no direct, minha equipe vai te responder em horário comercial. Você não quer ser explorada, você não quer ser escravizada no teu trabalho. Então, não queira isso para os meus colaboradores e para o meu time. Então, meu time trabalha em horário comercial direitinho. Tá, eu não sou hospital 24 horas para atender emergência aqui, para ficar de plantão 24 horas. Então, eu só estou explicando com o nível de realidade, porque senão você fala, ah, eu mandei mensagem e não foi respondida. Sexta-feira, 9h30 da noite, meu amor. Minha equipe de suporte vai trabalhar segunda, muito bem, trabalham muito, atendem muito, mas segunda-feira elas respondem e te dão orientação. Mas a primeira orientação que eu dou, checa teu WhatsApp. 85% das pessoas que falam, ah, eu não estou conseguindo achar, não tô conseguindo, recebeu a mensagem e não viu. Então, checa. Olha a tua caixa de e-mail e olha no teu spam. A gente manda por 2 lugares diferentes. Tudo que é acesso nosso aqui. Então, olha no teu e-mail, olha na caixa de spam e olha no teu WhatsApp. Se não foi mesmo, tem a hipótese mesmo de ter dado alguma falha no envio aqui. Mas a gente vai te ajudar, só ter paciência. Tá? Tudo bem? Boa. Amém. Tem uma parte aqui que é muito importante, que é o fortalecimento da mentalidade e da crença de você. Saber que é possível. E eu posso falar aqui o tanto que for, mas se você não vê pessoas fazendo ou tendo resultado, você ainda vai ficar com a pulga atrás da orelha. Então aqui a gente mostra e prova que é real. Se você não está inscrita no evento gratuito ainda, se inscreva e se comprometa. Tá? As pessoas querem porque querem ajuda de tudo quanto é forma, querem que a gente faça as coisas de graça e quando a gente faz, a pessoa não participa e quer reclamar. Então não quer. Você está ouvindo esse negócio aqui? Você está tendo a oportunidade de ter aulas gratuitas, de ampliar o teu conhecimento sobre o teu metabolismo? Você se inscreveu, você se comprometa e faça. Pelo amor de Deus, faça. Faça. Senão você vai continuar reclamando e vai continuar delegando a culpa para o universo. Aí todo mundo tem culpa nessa história, menos você. Ai, coitada, eu sou uma coitadinha, nada dá certo para mim. Só que você não faz as coisas que você tem que fazer. Quem tá no Instagram, a inscrição do curso gratuito tá lá no meu perfil, tá? E quem vai virar verde e tá na expectativa, não na ansiedade, na expectativa de apertar esse botão verde no metabolismo, põe aí qualquer coisa que você achar verde no teu teclado, põe. Enquanto eu vou chamar aqui a Dalva. Dalva, obrigada pela tua participação, por você estar aqui, por você ter aceitado o meu convite para a gente conversar aqui ao vivo com todo mundo que está vendo. Eu sou grata pelo meu emagrecimento. Que legal. Então, essa é a pergunta que eu já ia te fazer. Você tem conseguido emagrecer aplicando as estratégias que eu ensino dentro do Saudável Sem Neura?
Sim, se não fosse você, eu não tinha emagrecido, não. Eu tentei muitas vezes com médico, com remédio, com nutricionista, emagreci e engordava de novo. E agora? Aí foi, aí foi aonde em Londrina minha irmã me apresentou você, e aí quando eu cheguei em Rondônia, eu moro em Rondônia, quando cheguei em Rondônia, aí eu te segui e aprendi. Em maio de 2023, final de maio, eu comecei. Quando foi dezembro, eu já tinha eliminado 18 quilos. Aí Olha, minha meta era 20 quilos. Já esse ano, no começo do ano, eu atingi minha meta e agora estou mantendo. 20 quilos, que Agora, diferença, né? hoje deu 21, porque eu estou fazendo o desafio da cintura, né? Aí deu 21 quilos, 21 quilos e meio. Assim, Nossa, 2,5 kg eu eliminei, porque eu viajei e ganhei 2 quilinhos, mas já eliminei tudo, já tô com 21 quilos. Eu tava com 82, mais 82, os quebrados eu não lembro. Mas era mais de 82. Aí, quando eu comecei te acompanhar, te assistir. Aí, eu atingi minha meta, que era 20 quilos, mas agora já tem 1 quilo a mais. ó, já Porque tá eu com. Eu vou até queria mostrar continuar. a tua evolução para as meninas aqui no Instagram para elas verem. Ó, e Ah, uma tá, coisa que é beleza, então. importante, você perdeu barriga, não Então, foi? Muito. também, barriga, tudo, né? Meu corpo ficou, diminuiu tudo. A barriga também. E quantos anos você tem, Dalva? 67. Olha só, você do ano passado, em Aos 7 meses, 66, aos 66 eu eliminei 20 quilos. Aí agora com 67 mais um. exatamente. E ó, em 7 meses você eliminou 18 quilos, colocou Aham. mais um mês ali, janeiro, foi para 20. E de janeiro até agora, você vem mantendo o teu peso e emagreceu até um pouquinho mais, porque você entrou justamente no Aham, desafio da barriga, é. que a gente está fazendo agora. Uhum. Eu queria emagrecer mais um pouco, mas minha filha tá achando que eu não posso emagrecer mais do que isso, outras pessoas falando, aí eu vou manter agora. Mas você tá bem, você tá com saúde. O que que foi? Só me Sim. conta. Antes de você me encontrar, que você tava com esses 20 quilos a mais, como é que tava a tua vida, a tua energia, a tua disposição? O que que você sentia que pegava pra você com esses 20 quilos a O que mais? eu sentia mais que me perturbava era o sono, porque eu tomava remédio para dormir, aí eu não tomo mais. E hoje, como é que tá teu sono? Tá ótimo, agora eu durmo a noite toda, Sem remédio. sem remédio, não uso mais remédio. Que bom. E em relação a esse sobrepeso, sei lá, no teu corpo, energia, disposição, você achava que estava mais devagar? O que que fez você dizer, não, eu tenho que emagrecer? O que que foi Ah, dentro de você que fala, eu tenho que tomar? eu vi irmãs minhas que estavam sobrepeso, que não aguentavam andar mais, né? Que não conseguia andar por causa de tão pesada, né? Outra também que acabou ficando acamada também, que ela teve um desgaste na. E ela era obesa, ela era super, né, sobrepeso, e ela teve um desgaste na cabeça do fêmur, se eu não me engano, e não andou mais, até que esse ano agora ela faleceu. E aí eu pensei, eu vou emagrecer, porque eu vou ficar igual. Porque eu só engordava, né? Falei, eu vou ficar igual, vou emagrecer. E aí eu comecei a te seguir, nas aulas grátis eu já consegui eliminar 2 quilos, aí depois eu fui só eliminando. Que legal. E veja, pelo fato de você participar já do curso gratuito e das aulas gratuitas, você já foi aplicando coisas que já iniciaram o teu emagrecimento para Uhum. você ver, nossa, mas isso aí funciona mesmo. Se uma semana eu já consegui emagrecer 2 quilos, né? É porque Uhum. Sim, dá certo. foi. Imagina virando aluna mentorada. Eu falo, virando aluna Não, mentorada. Se é bom já o eu gratuito, fiquei imagina o doida pra mentorado. ser, né? Eu fiquei louca pra ser. Eu quebrou um dente aqui, eu tô com vergonha. Ah, não tem problema não, amiga. Tudo tranquilo. Bom você estar aqui compartilhando. E você mora numa cidade que é. Qual é o nome mesmo da cidade? Eu vi Espigão, aqui, mas. na cidade de Espigão do Oeste, Rondônia. E fica perto de Porto Velho, não é? Fica, acho que 540 quilômetros de Porto Velho. Gente, como é grande! A gente vai. Eu sou paraense, né? Sou do norte lá. E o norte é enorme, né? E aí a gente perde, tipo, 540 quilômetros aqui no sul. É basicamente ir de um estado para o outro. E aí a gente vai perdendo a noção da distância. Esses dias eu estava contando pro meu colega aqui que quando eu estava na faculdade, que eu sou de Santarém, que é interior do Pará, e fiz faculdade em Belém, que é a capital. E quando eu estava de férias, eu tinha que pegar barco para ir, porque
avião, imagina, era impagável, né? Uhum. E aí eu pegava barco, e são 3 dias de barco, 2 para ir, sei lá, nem lembro, mas é tipo 2 numa perna e 3 na outra. 5 dias no barco para poder ir e voltar das férias. De tão grande, né? Então, 540 é uma distância grande. E essa região aí que você mora é uma região, sei lá, cidade grande ou é uma Não, cidade menor? Eu tô falando isso por conta que muita gente acha que só dá para emagrecer se tiver acesso a grande supermercado, a grande tecnologia, mas se tiver num grande centro. inclusive eu moro mais no sítio, porque eu ajudo minha filha que trabalha na escola e ela tem uma menininha pequena, né? E eu ajudo ela. Aí eu fico mais no sítio. Aí lá no sítio é difícil ter acesso, é tanto que eu como pão, eu emagreci comendo pão caseiro, porque ele não tem padaria no sítio, né? E aí hoje, como o ano passado eu tentei falar com você e não pude, porque a energia lá, porque assim, Rondônia tem muito mato, e no tempo da chuva, a energia cai muito por causa do vento, tudo cai muito. E aí no dia da minha live eu perdi por causa da energia. Aí eu Sim. falei, agora eu vou para a cidade, porque eu tenho casa aqui na cidade, eu falei, agora eu vou para a cidade. Ah, que Para poder legal. Que bom acontecer, que eu né? tô tendo a oportunidade de falar com você e é até legal, porque prova mais que é um emagrecimento definitivo, né? Porque Sim, já você tem mais de emagreceu. ano já, e eu até quis entrar no curso de novo, aí tive uma promoção por ser, já ser aluna, né? Aham, Aí eu quero ver se eu nem saio mais, porque que bom, quero ver se eu nem saio mais. que bom, porque é um ambiente gostoso que a gente vai É, criando, tem as é mentorias, muito tem a bom. comunidade. Sim, É muito importante. A gente tem vários estudos científicos que mostram que o processo de emagrecimento, quando a gente faz em conjunto com outras pessoas, ele é muito mais rápido e muito mais eficiente do que quando a gente está sozinha, só eu e o médico. Muita gente tem, mas eu queria um sozinho médico ninguém direto. consegue não, doutora, eu tentei muitas vezes. Por quê? Porque você só tem aquele momento da consulta. E se for uma consulta ultra espetacular, você fica 1 hora com o médico. E as outras horas todas, você não tem com quem falar, você não tem para quem pedir dúvida, você não tem com quem até desabafar, porque na comunidade você tem ali, olha, hoje foi um dia mais difícil, hoje, meninas, tem muito isso, né? Até tem, quando tem alguma dificuldade, vai fazer alguma cirurgia, vai fazer alguma coisa, fala, ai, meninas, hoje orem por mim, porque hoje eu vou fazer um procedimento. Tem muito isso lá na comunidade. Então, é você sentir que você está num ambiente onde tem pessoas olhando para você, cuidando de você, e tem outras pessoas querendo o mesmo que você. Então, esse ambiente, ele influencia muito, muito, muito no processo de emagrecimento. É um ambiente extremamente positivo. E eu falo isso, claro, eu criei esse ambiente, obviamente que eu vou defender ele, até porque eu sei que ele dá muito resultado, mas eu criei isso baseado, inclusive, em estudo científico, que mostra que o emagrecimento, quando a gente faz em conjunto com outras pessoas, ele é mais rápido e mais eficiente. Você emagrece mais e emagrece mais rápido do que se você fizesse sozinha. E você mesmo já passou por isso, né? De várias vezes ter ido em vários outros Foi. profissionais e não Aham. ter conseguido tanto sucesso, né? Uhum. Às vezes até emagrecia, mas engordava novamente, tudo de novo. Não é? E hoje também, como eu falei, a história do como eu explico muito o conceito, eu explico por que que acontece, eu tenho certeza que hoje você olha para a comida, você já sabe, né? Ó, isso daqui vai me dar esse nutriente, eu tenho que fazer essa mistura com essa mistura, eu tenho que fazer, né? Você olha e você já raciocina tudo que vai acontecer no teu corpo, porque você vai aprendendo. Não é só pegar Então, aquele e papel e sobre os impor. folhosos, né? Eu, para levar da cidade para o sítio, não dava. Eu fiz uma horta e, olha, foi maravilhoso. Que legal, que bom. E a gente começa a olhar que esse ato de cuidar da sua comida, escolher o alimento com mais capricho, até plantar a hortinha que você plantou, é um cuidado de auto-amor pra gente, né? É um autocuidado, é você mostrar para você mesmo que você se ama, que você se cuida. Isso ajuda a gente a ficar mais feliz, que é o processo de emagrecimento que eu falo que é sem neura mesmo. É. O processo de emagrecimento, ele tem que ser leve, ele não pode ser pesado, ele não pode ser estressante, senão ele faz até efeito contrário. E, Dalva, conta pra gente, além do pão que você falou que você come, o que mais você Foi come sem neura, assim, que você se pamonha, permite? pamonha. O ano passado, minha filha pediu para me fazer pamonha umas 4 vezes. E Aham. eu fiz e comi todas as vezes. Pamonha é
né? Vai muito açúcar e tudo mais. Eu fiz 4 vezes pamonha. E eu comia a pamonha sem neura. Que bom, que bom. Pamonha e o pão, né? Caseiro, porque só quando vem na cidade que tem pão da padaria, né? Aí eu Aham. comia do jeito que você ensinou a comer. Sim, sempre misturando com uma proteína, né? Eu vou até Aham. mostrar para as meninas aqui, ó, de novo, a evolução do teu resultado. E pelo esse vestidinho laranja que você estava vestindo com mais peso, dava para ver que você tinha o que todo mundo fala, o famoso estômago alto, né? A Sim, tua barriga vinha aham, desde cima é, aqui. Aham. E a sim, gente é, consegue bem, melhorar isso, né? aham, Com o processo de emagrecimento certo, com a alimentação, com o gerenciamento desse nível de cortisol que eu estava explicando. O segredo do perder a barriga é justamente controlar esse excesso de aham, cortisol e respeitar o ciclo hormonal que a gente tem, para ele ficar alto na hora que ele tem que ficar e baixar na hora que tem que baixar. Que inclusive favorece a qualidade do sono, que foi um dos principais benefícios que você teve aí, que você sentia dificuldade, precisava tomar remédio para dormir. E, gente, o remédio para dormir, ele contribui para atrapalhar o metabolismo, porque ele altera a liberação de hormônio. Você aprofunda muito rápido no sono e isso altera a regulação normal dos hormônios e pode atrapalhar uhum. o processo de emagrecimento. Só que a gente Então, consegue fazer o inverso. Eu consigo, através da alimentação, que é o que a Dalva fez e aplicou através das minhas orientações, você regular o teu próprio hormônio do jeito certo para você ter sono na hora correta sem precisar do uso da medicação. É é, surreal. Fantástico isso. foi muito bom. E aprendi a tomar água também, que eu não tomava água. Aham. Que é uma Aí eu coisa aprendi a tomar básica. água. É uma coisa Então, básica e também não é só tomar água, é tomar água na quantidade certa, do jeito sim. certo. Também se Aham, tomar. aprendi a tomar a quantidade certa. E eu não tomava de jeito nenhum, era a coisa mais difícil. Eu não sentia sede, eu não tomava água. Sim, Agora sim. eu tomo o tanto necessário. Ótimo, ótimo. E isso fez toda a diferença no teu processo. Fico muito feliz. Dalva, muito obrigada por você De ter feito nada, esse esforço doutora. de vir para De a nada. Eu que cidade, agradeço, eu que agradeço. conversar com a gente, contar um pouco da tua história, mostrar que é possível emagrecer. Você emagreceu com 66, já fez 67, tá na manutenção do peso e já emagreceu mais 1 quilinho de ganho aí, né? Tá de janeiro até agora, são 9 a 10 meses que você já tá na manutenção do peso e você tá mostrando para as meninas que estão assistindo aqui que é possível emagrecer independente da idade, diminuir circunferência abdominal quando a gente escolhe por um processo correto de emagrecimento. Então, muito obrigado. De nada. Parabéns pelo teu Obrigada. resultado. Sempre é Obrigada. uma via de mão dupla aqui. Eu ensino, eu oriento, mas se a pessoa não faz, ela não tem resultado. E você fez. Desde o curso gratuito você já fez, porque você já começou a ter resultado no curso gratuito e depois só engrenou teu resultado aí. E eu agradeço mais ainda pela confiança de continuar com o meu trabalho, né, no meu trabalho, continuando ser aluna master, para continuar nesse ambiente aí que eu proporciono de educação. Muito obrigada por isso. Obrigada a você. Um beijo, boa noite, bom descanso e bom Boa fim de noite. semana. Um Obrigada. beijão. Igualmente. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade.